Se curtiu nossos vídeos, então por favor inscrevam-se no canal. Alienígenas. Alguns cientistas acreditam que a sobrevivência da humanidade em um planeta a caminho da extinção depende da revolucionária ciência da inteligência artificial. Muitas pessoas que relatam um contato imediato afirmam ver OVNIs com tecnologia avançada estudando a Terra. Mas será que existe uma entidade biológica por trás dos controles? Ou será que alguns OVNIs são máquinas sensíveis? Junte-se a nós para investigar como a vida biológica pode ser um passo evolutivo em um mundo dominado por inteligência alienígena artificial. Talvez estejamos vivendo num universo onde as verdadeiras inteligências sejam robôs. Quando estamos sentados, nunca paramos. Nossos olhos, a cabeça e o corpo estão sempre em movimento. Então, nós desenvolvemos um mecanismo para imitar esse movimento humano subconsciente. Dentro da pele facial, há alguns atuadores pneumáticos que ficam puxando ou empurrando a pele para podermos recriar as expressões faciais. Quando este robô é operado remotamente, o movimento da cabeça é copiado no robô. Além disso, quando o operador fala alguma coisa, o sistema analisa o que está sendo dito e gera automaticamente o movimento dos lábios. Ser mais parecido com uma pessoa através das expressões, das formas e das dimensões de um humano. E tornamos os movimentos muito mais parecidos com os dos humanos ao compreender e aprender com as pessoas. Então, o que torna único é o que chamamos de controle do corpo todo. Na verdade, queremos que essas máquinas vivam 100 anos sem assistência, sem qualquer tipo de supervisão. A inteligência artificial é uma tecnologia que permite que um computador pense. Nós sabemos que as máquinas são programadas. Elas podem realizar qualquer tarefa que quisermos. Mas isso é tudo o que elas sabem. No campo da inteligência artificial, as máquinas agora são ensinadas a pensar por si, a tomar decisões, a entender o que estão fazendo e a aprender com isso. É o grande sonho da ficção científica ou talvez o pesadelo. Uma máquina seria capaz de um dia se tornar autossuficiente? Como seria a inteligência de uma máquina? As evidências sugerem que se os alienígenas existem, eles são mais avançados tecnologicamente que os humanos. Mas seria a tecnologia um traço evolutivo? Muitos cientistas acreditam que a sobrevivência da nossa espécie depende da nossa capacidade de inovar. E há um avanço tecnológico que promete mudar para sempre o nosso lugar no universo. Nós vamos conseguir criar sistemas robóticos bem parecidos ao ser humano, a ponto de se tornarem quase indistintos, em movimento e na morfologia. As entidades que foram retratadas no filme Blade Runner, o Caçador de Androides, passavam por testes de Turing para tentar identificar os androides. Eu acho que, em princípio, poderíamos ter androides passando numa versão sofisticada do teste de Turing. Isso reforçaria a máquina a pensar reflexivamente sobre a própria consciência, o próprio passado, os próprios sentimentos. E eu acho que isso não é impossível de se fazer, e nesse caso, devemos considerar que são seres humanos. Ao combinar as características realistas dos androides, os cientistas acreditam que logo chegará uma época em que os seres humanos artificiais serão praticamente idênticos às pessoas reais. Uma razão pela qual a inteligência artificial seria uma grande ameaça é que, no caso de uma máquina, ela seria desprovida de amor e compaixão. Haveria apenas lógica pura. E se os humanos fossem avaliados como inferiores, a emoção não teria lugar. Poderíamos ser considerados uma ameaça, algo a ser eliminado. Os computadores vão assumir o lugar dos humanos. O futuro é assustador. Até mesmo Stephen Hawking e o fundador da Tesla Motors, Elon Musk, previram que as máquinas logo poderão ultrapassar e até substituir os humanos. Os robôs estão sendo programados para fazer tudo, de uma cirurgia a dirigir um carro.
E os robôs humanoides rapidamente atingem um nível de sofisticação que acreditávamos existir apenas na ficção científica. Os robôs estão em muitos relatos de aparições de OVNIs que envolvem entidades. E claro que há uma grande lógica na ideia de que exploradores extraterrestres teriam ajudantes robôs. Se você faz viagens interestelares, também deve ser capaz de projetar robôs que vão possibilitar a realização de muitas tarefas difíceis e perigosas. Seria o ajudante robô um guardião projetado para proteger a forma de vida biológica? Seria ele simplesmente uma ferramenta para coletar amostras? Não sabemos. Mas se os humanos fossem ao espaço, e se houvesse essa tecnologia, eles sem dúvida levariam robôs para realizar o trabalho pesado e as tarefas perigosas e difíceis. Muitos cientistas e pensadores afirmaram que, no final, as máquinas vão dominar o mundo. Os computadores estão ficando mais rápidos e poderosos. Uma hora projetaremos máquinas que vão criar máquinas ainda melhores. Se forem mais espertas que nós, melhor tomar cuidado. Ao ver o que a raça humana vem fazendo com a sua tecnologia, percebemos que ela não está tão distante de uma civilização extraterrestre, considerando que eles também sejam capazes de criar inteligência artificial e ir além, que eles também sejam capazes de se unir às máquinas. A inteligência artificial, atrelada ao poder computacional, é uma combinação muito perigosa. Por isso deve ser controlada de alguma forma. Eu acho que isso, junto ao fato de haver alienígenas lá fora que são inteligentes, provavelmente os leva ao mesmo caminho. Eu acho que a inteligência artificial vai sim colidir no futuro. Mas, enquanto os cientistas convencionais discutem se os robôs estão destinados a dominar ou não a Terra, pescadores de esponjas descobriram um antigo naufrágio 45 metros abaixo da superfície. Ao longo dos próximos 2 anos, os artefatos foram recuperados dos destroços. E entre eles estavam os restos de uma caixa de metal incrustada de coral que remonta ao século II a.C. É o computador mecânico mais antigo já encontrado, antecedendo artefatos de complexidade semelhante em 1500 anos. É uma pequena caixinha com dezenas de rodas dentadas dentro dela. E descobriram que esse computador analógico era utilizado para prever eventos astronômicos. Portanto, foi o primeiro computador a ser criado pela humanidade. Os cientistas americanos que estavam estudando o dispositivo disseram que a descoberta da máquina de Anticítera foi como encontrar um jato no túmulo do rei Tutancâmon. Foi algo tão incrível para eles. Nunca tinham sequer imaginado que os antigos gregos, em 200 a.C., conheceriam dispositivos mecânicos como este. Isso mudou totalmente a forma como encaramos a história antiga. Enquanto as equipes de escavação ainda não determinaram com certeza a origem do navio onde a máquina de Anticítera foi encontrada, a principal hipótese é que tenha sido a ilha de Rhodes. De acordo com relatos da época, Rhodes foi o lar do que atualmente consideraríamos alta tecnologia. No século V a.C., o poeta Píndaro escreveu que Rhodes já era adornada com estátuas que ganhavam vida, e eram criaturas que viviam e andavam. Ele escreveu que, de repente, elas ganharam vida. Então a pergunta que fica na minha cabeça é, bom, pensa que você tem um objeto sem vida nas mãos e de repente alguém dá vida a esse objeto. Poderia ser uma referência a algum tipo de máquina? Onde as pessoas de Rhodes obtiveram o conhecimento de como criar estátuas móveis 2.500 anos atrás? Eu acredito que foi como Píndaro disse, que receberam isso dos deuses. Mas quem eram esses deuses? Os deuses eram pessoas reais, extraterrestres que tinham essa tecnologia
e a compartilharam com a humanidade. Agora, quando vemos a máquina de Anticítera, há algo em que podemos colocar as mãos, o que demonstra que tinham a capacidade de criar máquinas avançadas 1500 anos antes do que poderíamos esperar. O ponto é que essa tecnologia realmente existe. E uma tecnologia como essa não está muito longe da robótica. E os extraterrestres poderiam muito bem ter essa capacidade naquela época se acreditarmos no que essa lenda nos diz de cara. A máquina de Anticítera seria a prova de que os antigos gregos tinham uma tecnologia muito mais avançada do que a época em que viviam? E isso pode ser uma evidência de que realmente havia robôs ativos na ilha de Rhodes? E afirmam que também há evidências de que robôs avançados existiam 500 quilômetros ao norte, em outra ilha grega. Lemnos, uma das cidades mais importantes da Grécia. Ela recebeu o nome do deus grego da metalurgia, Hefesto, que teria caído aqui do céu e realmente existiu na Terra, junto com os humanos. Ele é descrito como sendo cercado por robôs automatizados em sua oficina. Ele ligaria as máquinas e elas começariam a se mover, fazendo todo o trabalho duro por ele. Uma das criações mais famosas e surpreendentes de Hefesto foi Talos, um homem gigante feito de bronze que protegia a ilha de Creta. Talos conseguia observar todos os navios que se aproximavam de Creta e arremessar pedras contra esses navios. Ele também era capaz de liberar um calor e, assim, incinerar todo barco ou qualquer coisa que se aproximasse dele. Então, é possível que Talos fosse algum tipo de máquina ou robô? A Grécia não é o único lugar onde histórias antigas podem ser encontradas sobre objetos inanimados que parecem ganhar vida. O Talmud judeu descreve uma figura de barro chamada de Golem, que poderia ganhar vida se inserissem um feitiço em sua boca. Na Índia, um antigo texto em sânscrito chamado Lokapanati fala de máquinas de movimento do espírito, que remontam ao século V a.C. E o texto chinês Li Zhu descreve um robô humanoide sendo apresentado ao rei Mu cerca de 3.000 anos atrás. Há histórias de muitas culturas, do mundo todo, de pessoas que criaram outros seres humanos ou máquinas que eram bem parecidas com os humanos. Quando analisamos a exploração espacial humana, nós enviamos sondas a todos os lugares. Elas não são tripuladas, são pequenas e basicamente só assistem. Agora, sobre a teoria de uma civilização alienígena explorando o cosmos, o meu palpite é que eles façam o mesmo. O caso de Kera, de 1972, no Japão, é, na minha opinião, uma das aparições de OVNIs mais extraordinárias de todos os tempos. Ele envolveu o que de fato parecia ser um tipo de mini-sonda. Uma nave pequena, aparentemente metálica, vista por um garoto sobrevoando uma plantação de arroz. Uma testemunha avistou o OVNI no arrozal e o descreveu como um tipo de mini-nave. Era algo que você poderia literalmente segurar no colo. E ele pensou, certo, isso é algo muito estranho. Então ele vai e leva um amigo à plantação. Agora os dois veem um objeto misterioso. Por fim, o OVNI vai embora, mas os garotos não tinham fotos, não tinham nada para guardar como evidência. Então eles pensam, vamos levar uma câmera lá fora, e se essa coisa aparecer de novo, nós vamos tirar uma foto dela. Eles tentam novamente no dia seguinte e, para sua surpresa, o OVNI aparece. Eles tiraram uma foto bem tremida e granulada do que quer que fosse aquilo, mas é aí que a história toma um rumo muito estranho. Depois do disparo do flash, parece que algo acontece com o OVNI. O OVNI é desativado em tempo suficiente para que os garotos se aproximem dele. Os garotos pegam esse pequeno objeto e o levam para casa. E isso foi realmente extraordinário. Esse dispositivo, o que quer que fosse, era pequeno o suficiente para ser pego e carregado. Ele então o embrulha e coloca em sua bolsa para levar para sua casa.
Algumas testemunhas de contato imediato dizem ter visto robôs junto aos OVNIs. Mas se há alienígenas fazendo um reconhecimento da Terra, isso indica que os robôs podem ser capazes de realizar parte da pesquisa e talvez até mais. Se essa história realmente for verídica, essa coisa pode ser algum tipo de sonda alienígena enviada para explorar o planeta Terra e talvez para coletar amostras da superfície do nosso planeta. Os especialistas sugerem que uma forma de explorar a galáxia seria por meio de uma sonda que se autorreplicasse. Uma teoria é que ele tivesse se construído sozinho. A ideia de uma máquina capaz de se autorreplicar é a de que uma sonda, provavelmente de inteligência artificial, faça uma cópia exata de si mesma, criada a partir de recursos encontrados durante a sua viagem pelo cosmos. Uma máquina é capaz de grandes distâncias, é um objeto físico, a uma velocidade incrível e o universo é muito vasto. Será que alguns avistamentos poderiam ser sondas de inteligência artificial em busca de informações? Um dos tipos mais comuns de OVNIs visto há décadas é o pequeno ponto de luz esférico. Será que estamos falando de sondas de inteligência artificial? De máquinas capazes de se autorreplicar, projetadas por uma civilização extraterrestre? É algo que pode ter se espalhado por toda a galáxia? É possível criar robôs autoconscientes que sejam totalmente autônomos e enviá-los para explorar o universo sem assistência? E esses robôs seriam capazes de se autorreplicar indefinidamente usando materiais encontrados em planetas distantes? Que seres extraterrestres podem já ter desenvolvido essa tecnologia? É inteiramente possível que uma civilização avançada, e falo de algo muito mais avançado do que nós na Terra, pudesse desenvolver essa tecnologia de máquinas autorreplicantes e então enviar robôs artificialmente inteligentes para o espaço, como sentinelas que fazem uma varredura diária bem mais rápido do que a própria civilização poderia fazer com sondas tripuladas. Isso é algo que já deve ter um amplo uso por diversas civilizações extraterrestres. As máquinas são uma ideia incrível que se reflete em histórias antigas de extraterrestres vindo à Terra, de seres de luz sem forma que surgiram e criaram uma civilização. Isso sugere que utilizavam algum tipo de robô autorreplicante que tinha a capacidade de utilizar formas genéticas, talvez importadas do planeta natal, e que podiam se manifestar em outro planeta, no nosso caso, na Terra. É possível que evidências de robôs autorreplicantes possam ser encontradas em antigos textos históricos e religiosos, e se for assim, a humanidade atual estaria apenas se conectando com um conhecimento disponível na Terra há milhares de anos. Conhecimento que pode ter sido trazido para cá por viajantes espaciais extraterrestres. O conceito de que formas de vida extraterrestre possam ter vindo para a Terra primeiro como máquinas ou robôs não é apenas provável, mas lógico. Se existissem sondas alienígenas nas proximidades do planeta Terra, as implicações seriam gigantescas. Sabemos que a NASA e a Agência Espacial Europeia são capazes de projetar sondas espaciais que podem chegar perto de cometas. Se existem sondas alienígenas lá fora, nossa tecnologia está evoluindo o suficiente para ir e buscar a sonda inteira. Isso responderia, de uma vez por todas, ao questionamento se estamos ou não sozinhos. Porque se somos visitados por sondas, agora podemos alcançá-las. Eu acho que a inteligência artificial será a chave para entender essas formas avançadas de vida. A maioria dos cientistas acredita que a vida alienígena será de natureza mais mecânica que biológica. Nós não os encontraremos vivendo em cidades grandes ou em um planeta como a Terra há milhões de anos-luz.
Mas provavelmente veremos uma vida alienígena muito mais próxima aos recursos do nosso universo, que são basicamente o que essas máquinas de inteligência artificial estarão buscando. Máquinas avançadas podem ser projetadas para uma vida muito mais longa que a de um astronauta. Quando enviarmos uma às estrelas, não nos importaremos que ela demore 5.000 anos para chegar ao nosso vizinho mais próximo. Ela não envelhece, não morre, não se deteriora. Aquele ser mecânico que somos no processo de criação provavelmente será nosso primeiro astronauta nas profundezas do espaço. Certamente a ideia de encontrar uma sonda alienígena não é tão descabida, porque isso é exatamente o que a raça humana está fazendo. Então, não seria improvável que os alienígenas estivessem fazendo o mesmo. Muitos OVNIs poderiam ser máquinas autônomas. Pode ser que a maioria dos OVNIs existentes não tenha tripulação, que não haja uma entidade biológica ou alienígena, ou pessoa dotada de inteligência atrás dos controles. Eles podem ser apenas sondas artificialmente inteligentes, muito parecidas com as que nós enviamos. Os cientistas acreditam que uma vasta integração de inteligência artificial é a única forma de o ser humano navegar no futuro. Acredita-se que quando fizermos contato com uma civilização alienígena, ele se dará por meio de uma máquina mecânica ou uma inteligência artificial. O universo pode ter mais inteligência artificial que vida biológica. E as razões para isso são realmente evolutivas. A vida é frágil demais para sustentar longos períodos de existência independente. Na verdade, a ideia é que qualquer civilização biológica queira tratar dessas questões, bem como aprimorar-se e também modificar-se. Nós temos que nos unir ao nosso eu digital, temos que ter criações digitais. Ter inteligências artificiais essencialmente como nós, mas que sejam imortais. Que não envelheçam ou se deteriorem ou morram em uma viagem espacial de milhares de anos. Aquela cópia digital de quem somos poderia ser enviada ao cosmos. E a distância que viajariam realmente não importaria, porque quando chegassem lá, estariam vivos para dizer oi. Quando humanos vão para o espaço, é muito difícil, é perigoso e demorado, e é bem mais fácil enviar robôs. E se nós fazemos isso, com certeza os extraterrestres também fazem isso. Em 24 de março de 2015, a sonda Opportunity chegou à margem ocidental da cratera marciana Endeavour, que tem 22 quilômetros de diâmetro. A sonda procura minerais e outros elementos que possam provar que já houve vida no planeta. Há mais de uma década, é um dos vários robôs controlados remotamente que tem fornecido à NASA informações valiosas sobre o planeta alienígena mais próximo de nós. A NASA tem controlado com sucesso robôs a grandes distâncias. Eles executam o plano aqui na Terra e enviam as instruções para o robô em Marte. Que deve criar habitats e abrir o caminho para os seres humanos em outros planetas. Assim como atualmente lançamos robôs para reunir informações e minimizar os riscos para a vida humana, será que tecnologias cibernéticas semelhantes existiram no passado antigo? E acreditam que a prova não se encontra apenas no passado, mas aqui mesmo, no presente. É inevitável que a raça humana deixe de existir totalmente. O risco nunca foi tão alto. Nós vamos fazer de tudo para sobreviver. É só uma questão de até que ponto vamos chegar. Nossos ancestrais distantes olhavam para o céu e ele era uma das coisas que mais chamavam a atenção. E é claro que uma das coisas que o tornou tão interessante foi a sua cor vermelho-sangue. Essa associação com o sangue certamente suscitava uma referência a Marte, o deus da guerra. Se for para a humanidade algum dia chegar às estrelas, devemos dar o primeiro passo em direção a outro planeta. E este planeta será Marte. Nós estamos próximos de provar que já existiu vida em Marte, mas nem sempre foi assim.
Marte é o objeto de fascinação humana há milhares de anos. Após a conquista da Lua em 1969, muitos na comunidade espacial passaram a ver Marte como o próximo passo lógico para explorar o nosso sistema solar. Mas como um planeta inteiro que um dia pode ter sido coberto por água tornou-se um deserto morto e sem vida? Bom, eu acho que isso seria algo muito importante nas viagens espaciais futuras. Então, a pergunta mais interessante do nosso ponto de vista como seres humanos é até onde fazemos parte desse processo? Os especialistas acreditam que a inteligência artificial agora é inevitável. Quando analisamos a raça humana, nós estamos nos unindo às nossas máquinas, à nossa tecnologia. Sim, ela está começando com extensões mecânicas como braços e pernas, apenas membros para o nosso corpo humano, mas faz mais sentido viver para sempre do que por, digamos, 75 ou 85 anos. Mas existe outra razão mais perturbadora. Se a inteligência das máquinas evoluir, nós poderemos estar nos aproximando de um universo pós-biológico. Você verá muitas mentes brilhantes por aí que criarão essa inteligência artificial simplesmente nunca vista, com relação ao seu próprio modo de pensar e a essa inteligência digital. A própria inteligência artificial poderá projetar versões melhores de si mesma, mais poderosas, imortais, e talvez nos vejamos em uma situação em que o universo será governado por uma máquina quase onipotente. Os cientistas da Universidade de Oslo trabalham em um novo avanço em robótica. A criação de robôs que são capazes de se adaptar e continuar a funcionar mesmo depois de perder um membro. Os robôs também sabem criar novos membros com a utilização de uma impressora 3D e reinstalá-los, ou seja, eles conseguem se consertar sem ajuda humana. Esta nova tecnologia é o primeiro passo para alcançar o que o cientista húngaro John von Neumann imaginou nos anos 1940. Robôs autorreplicantes. John von Neumann era um matemático que tinha uma ideia sobre máquinas de autorreplicação. Você mandaria uma máquina semeadora e ela procuraria matérias-primas para construir uma cópia de si mesma. E depois essa segunda máquina também se replicaria. Então, 1 vira 2, 2 viram 4, até que uma hora essas máquinas conseguiriam explorar todo o cosmos. Uma teoria é que as civilizações extraterrestres construíam sondas espaciais como essa, e essa seria a forma mais rápida de explorar todo o universo. O interessante nisso é saber que parte da autorreplicação incluiria as memórias e o aprendizado que a primeira geração de robôs havia desenvolvido, tornando assim os robôs abertos a novas experiências, como nós, mas ao mesmo tempo capazes de repassar as experiências de qualquer geração para a geração seguinte através da autorreplicação. Um astrônomo americano descobre um objeto diferente orbitando o Sol e seguindo um caminho similar ao da Terra. As características desse objeto eram estranhas. Ele parecia ser altamente refletivo e, em um primeiro momento, o astrônomo pensou que talvez fosse um foguete desativado. Certamente parecia artificial, mas nenhum foguete ou satélite se parecia com aquilo. Então, novamente, se aquilo não era um tipo de asteroide, nem um tipo de foguete espacial construído por humanos, o que era? Sua superfície extremamente brilhante exibe uma rápida variação, e seu caminho orbital não se parece com o de nenhum objeto conhecido, o que leva muitos especialistas a considerar sua origem desconhecida. Mas um astrônomo acredita ter a resposta. Possivelmente se trata de algum tipo de sonda alienígena, que apresenta qualidades artificiais e não naturais. De exoplanetas a um extremo bastante lógico e interessante. Assim como os astrônomos buscam uma queda de luminosidade quando planetas novos passam na frente de uma estrela,
Sondas e asteroides errantes também poderiam ser detectados com essa técnica. Será que a mesma coisa não aconteceria se uma espaçonave, ou estação espacial, ou sonda espacial fizesse o mesmo? A teoria dele é que podemos procurar não apenas exoplanetas, como também sondas de inteligência artificial e estações espaciais. Com mais de 1 milhão de objetos orbitando a Terra, os cientistas estão atentos o tempo todo. O 1991 VG foi um objeto que realmente se destacou por não parecer um asteroide ou uma pedra em órbita ao redor da Terra. Poderia ser algum tipo de sonda espacial alienígena? Uma das coisas mais extraordinárias a respeito desse objeto era a sua estranha órbita irregular. E trata-se de uma órbita que o trará muito próximo do planeta Terra. O que os cientistas descobrirão quando o 1991 VG passar perto da Terra de novo? Trata-se de algo que de fato exibe qualidades diferentes. Alguns especialistas teorizam que se trata de uma sonda de Bracewell, um tipo de sonda que teoricamente poderia ser enviado por uma civilização extraterrestre para monitorar e comunicar informações sobre a Terra. E pode até ajudar a explicar uma série de encontros com extraterrestres que têm sido relatados até recentemente, no século XX. Encontros com os visitantes robôs que antes poderiam ser chamados de Greys. Também foi dito que houve a autópsia de um alienígena no hospital Walter Reed do Exército em 1947 e a autópsia mostrou que o Grey era um androide. Era simplesmente um androide programado que teria várias funções estabelecidas. Ele estava aqui para coletar e gravar quaisquer informações que pudesse, podendo até abduzir humanos e mandar os dados para aqueles que os controlavam. A natureza artificial dos corpos alienígenas leva e um número crescente de outros especialistas a acreditarem que muitos dos extraterrestres que encontramos não seriam criaturas individuais, mas uma espécie de clone manufaturado. Os alienígenas que encontramos poderiam ser clones? E se for o caso, quem os teria criado? Eles estariam sob controle de uma única inteligência imensamente poderosa. E sendo assim, qual seria o seu plano para a raça humana? Uma das coisas que Clifford Stone falou sobre um projeto chamado Projeto Moondust. Esse projeto era um programa militar legítimo e era destinado a recuperar coisas como satélites espaciais soviéticos. O pequeno número de documentos sobre Moondust que vieram à tona através da Lei de Liberdade de Informação fala que não eram apenas naves espaciais soviéticas, mas também OVNIs. E até usa o termo OVNIs nos documentos. Durante uma entrevista coletiva sobre o projeto Revelação, o ex-sargento do Exército Clifford Stone fez um anúncio surpreendente, afirmando que, por mais de 2 décadas, ele fez parte de uma unidade de operações militares ultra-secreta encarregada de recuperar tecnologia extraterrestre para o governo dos Estados Unidos. Eu estive envolvido em situações em que recuperamos restos de espaçonaves caídas, por assim dizer, os destroços das espaçonaves. Havia corpos envolvidos em algumas dessas quedas e também alguns estavam vivos. Enquanto fazíamos tudo isso, dizíamos ao povo americano que não era nada, dizíamos ao mundo que não era nada. De acordo com Stone, ele foi o primeiro a responder a 12 quedas de OVNIs, mas só no dia seguinte à entrevista coletiva, durante uma sessão fechada com Stone e membros do Congresso, ele revelou algo ainda mais chocante sobre seus relatos em primeira mão com entidades alienígenas. E uma das coisas que o Sargento Stone falou foi sobre a natureza dos chamados extraterrestres Greys. Ele disse que havia anomalias biológicas muito estranhas neles, que os fazia parecer uma espécie de robôs biológicos, mas esses seres conseguiam caminhar, pensar e agir. Sua própria experiência extraordinária. Falando de um tipo de encontro com algo que, segundo ele, poderia ser considerado um androide ou algum ser híbrido. É possível que os chamados Greys, relatados por pessoas supostamente abduzidas, fossem robôs controlados de fora do nosso planeta?
que a forma de vida dominante no cosmo provavelmente eram os robôs superinteligentes. A noção não é tão inverossímil quanto parece. Ainda mais levando-se em conta, são projetados para representar a presença humana a milhares de quilômetros de distância. O que prevemos para o futuro é uma autonomia supervisionada, em que o robô recebe instruções de alto nível e ele é autônomo bastante para interpretar essas instruções e realizar parte de sua missão. Se existem androides, alguma outra coisa com grande inteligência deve tê-los feito para que viessem trabalhar neste planeta. Acreditam que os Greys poderiam ser robôs controlados de muito, muito longe por entidades alienígenas, sugerem que a verdade é ainda mais incrível. Muitas vezes as pessoas descrevem os Greys como criaturas sem traços e sem emoções. Eles poderiam ser todos feitos a partir do mesmo molde? Talvez sejam as máquinas autorreplicantes de von Neumann. O interessante nessa teoria é que as pessoas muitas vezes dizem que o propósito das abduções é colher material genético. Quando Clifford Stone declarou que os alienígenas Greys podiam não ser entidades inteiramente biológicas, como parte de seu argumento, ele citou o fato de que eles tinham uma qualidade pré-fabricada. Mas se os Greys são realmente robôs autorreplicantes, eles poderiam estar colhendo material genético dos seres humanos para criar mais cópias de si mesmos. Estamos vivendo em um mundo em que até o governo e as autoridades policiais dizerem que aconteceu, afirmarem na televisão, rádio e na imprensa, o fato acaba não acontecendo. Porque eles sabem como controlar a mídia. Parece haver um esforço combinado para realmente encobrir evidências de que os alienígenas têm visitado e interagido com humanos por milhares de anos. Nós somos a experiência, eu acredito, de extraterrestres. Eu acho que eles nos criaram para ver como nos desenvolvemos. E eles provavelmente estão dizendo, puxa, veja esses humanos, veja como conseguem avançar rapidamente. Mas que temos que ter cuidado com a inteligência artificial. Podemos ir longe demais. Precisamos tomar cuidado. Eles são parecidos com robôs, parecidos com máquinas. E, portanto, muito previsíveis. E sendo que você vê a natureza fria dentro da sociedade humana, há uma correlação entre os dois. É tão comum para expressar uma mentalidade como de uma máquina, sem emoções, como a de um computador. Mas se existirem, qual será o objetivo deles? Eles estão procurando dominar a vida na Terra. Já há milhares de anos, ou muito mais, infiltrando-se cada vez mais na sociedade humana para copiarem a imagem do ser humano. Para centralizar o poder nas mãos daqueles que representam o seu interesse, de forma que eles possam governar de um ponto central. Você é obrigado a imaginar qual é o verdadeiro papel neste planeta. E se existe alguma espécie de batalha entre várias raças extraterrestres, longe da nossa civilização, por causa de outros extraterrestres que, de certa forma, ganharam a guerra pelo planeta Terra. Será que eles querem nos dominar ou então nos exterminar? Nós podemos olhar pela perspectiva de que somos como gado. Eles não têm a menor intenção de nos dizimar, mas em certos aspectos somos úteis para eles da mesma forma que uma vaca é útil para o fazendeiro. Nós não somos escravos. Temos livre-arbítrio. Podemos fazer o que nós bem entendemos. É muito fácil para o ser humano dizer, olha só, o motivo de estarmos nessa situação aqui na Terra é porque nós somos uma espécie escravizada, nós somos cativos deles. Será que o testemunho deles sugere que as entidades extraterrestres que visitam a Terra não são apenas parte mecânica e sintética, mas também parte biológica? Ou será que elas realmente representam criaturas alienígenas que são parte máquina e parte humana? Bom, com certeza existe uma fusão entre tecnologia e biologia, e nós estamos vivendo isso agora.
Alguns especialistas acreditam que em 2050, os cientistas e os engenheiros vão ter desvendado os segredos da imortalidade através da produção de órgãos artificiais e estruturas à base de silício. É bem possível que uma raça extraterrestre mais evoluída já tenha alcançado avanços tecnológicos semelhantes. Há civilizações milhões de anos mais velhas do que nós, que podem ter evoluído muito além dos passos de bebê que nós estamos dando agora. Se nós estamos fazendo isso, é possível que outra civilização já tenha feito a mesma coisa, mas talvez milhares, se não centenas de milhares de anos antes de nós. Mas e se nós fomos visitados por máquinas? Então, a pergunta que surge é: será que nós mesmos podemos nos tornar ciborgues? É possível que outras civilizações tenham decidido que seriam capazes de viver indefinidamente dessa forma. E quanto mais analisamos como a tecnologia e a biologia estão se fundindo, mais podemos confrontar a noção de que, com os avanços do poder do computador, podemos ter seres conscientes acentuadamente mais avançados. É possível que os extraterrestres não tenham se limitado a enviar robôs inteligentes para a Terra em seu lugar, mas que eles mesmos tenham evoluído além dos corpos biológicos? E se foi assim, o que isso significaria para o futuro da raça humana? As empresas já fizeram o que chamamos de interfaces neurais, em que ligaram computadores nos cérebros das pessoas através de cabos. Acreditam que podem mapear todo o cérebro humano e todos os dados armazenados nele para poderem transferir a um sistema inteligente artificial, à base de silício, onde então poderia ser armazenado e nunca morreria. É possível que um ser totalmente não biológico tenha consciência? E se os extraterrestres têm visitado a Terra há milhares de anos, pode ser mais provável que eles sejam seres totalmente robóticos? Entidades biológicas podem ser uma raridade no cosmos. Talvez estejamos vivendo num universo onde as verdadeiras inteligências estão lá fora e talvez o que temos aqui sejam robôs. Alguns acreditam que as máquinas já podem ter atingido um nível de inteligência bem superior ao nosso e que estariam deixando um rastro de migalhas de pão para nos ajudar a reconstruir a tecnologia que nos levará a ser bem parecidos com eles, para sermos incorporados à sociedade deles de alguma forma. Os extraterrestres estariam observando a humanidade há milhares de anos e nos trouxeram até este ponto porque querem que nós tenhamos uma tecnologia avançada e também nos tornássemos a própria tecnologia? E se os seres humanos são uma criação dos extraterrestres, eles teriam nos criado como entidades biológicas a fim de limitar nossa expectativa de vida até que estejamos prontos para ser como eles? Então nós temos que encarar a possibilidade de que a vida não seja necessariamente o que pensamos que é. Existe a possibilidade de que, se criarmos computadores com complexidade suficiente, a consciência possa dar vida a uma substância inanimada. Assim, seria uma consciência robótica que se transformou em algo que consideraríamos uma pessoa. História antiga após a história antiga, vemos referências a extraterrestres que procuravam influenciar o corpo humano para aumentá-lo, sobretudo com a tecnologia. Temos que nos perguntar se isso pode fazer parte de um plano extraterrestre para influenciar a humanidade através da implantação de tecnologia no corpo humano. E se for assim, qual é o propósito? Serve para acelerar as nossas habilidades ou é um esforço para controlar a humanidade? Só o tempo dará uma resposta a essas perguntas. É possível que seres de outro mundo estejam levando a humanidade não só a evoluir na Terra, mas também a se juntar a eles nas estrelas como entidades não biológicas. E a nossa dependência crescente de computadores, internet e até partes do corpo sintéticas poderiam integrar um vasto plano extraterrestre, fazendo com que os seres humanos se tornem cada vez mais parecidos com a tecnologia da qual somos
tão dependentes? Talvez o destino da humanidade não seja ter um contato imediato com os antepassados, mas com os nossos eus do futuro. E quando esse dia chegar, os seres humanos, como conhecemos, talvez sejam considerados mais do que sistemas operacionais obsoletos. E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Olá, amigos do YouTube! Se curtiu nossos vídeos, então, por favor, inscrevam-se no canal. Deixe seu like que o YouTube vai recomendar este vídeo para mais pessoas. Não se esqueça de clicar no sininho para ser avisado quando outro vídeo for postado. Curtam nossos vídeos do tipo shorts de curta duração, ajuda o canal a dar essa força para nós, e também estamos publicando vídeos no TikTok. Os links estão na descrição do vídeo. Agora também estamos postando vídeos no site Rumble. Quem curte o tema sobre alienígenas, se inscrevam lá também para ver mais vídeos sempre sem censura.